Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo do momento que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, o STF voltou a analisar hoje a questão da quantidade de droga que é considerada para indicar se alguém é usuário ou traficante. E evidentemente que existem posições contrárias. E acabou que o ministro Barroso, mas o ministro André Mendonça terminaram tendo um arranca-rabo. Eu estou trazendo isso aqui para lembrar vocês o que verdadeiramente está acontecendo. O STF não está liberando as drogas. O que acontece hoje é que, dependendo do cidadão, se for um branquinho bonito, um cara rico, ou se for um trabalhador pobre da periferia, você pode ter uma injustiça gigantesca. Por exemplo, a polícia pode encontrar um negro com 20 gramas e considerá-lo traficante. E pode, por exemplo, encontrar um riquinho branco com 40 gramas e simplesmente considerá-lo usuário. O que o STF está fazendo, que é bom que você entenda, é dizer, se é 20 gramas, tem que ser para o pobre e tem que ser para o branquelo, tem que ser para o trabalhador negro e tem que ser para o trabalhador branco que mora em bairros melhores. É isso que o STF está dizendo. Porque hoje, dependendo do delegado, dependendo do policial que pega o cara, usuários são tratados como traficantes e traficantes tratados como usuário. Por causa dessa questão da quantidade, o STF está querendo deixar isso bem explícito. Se é 10 gramas para todos. Se é 20, para todos. É isso que o STF está dizendo. O STF não está mexendo na legislação e nem legislando sobre esse caso. Agora que eu já expliquei, mete o dedo no like, passa adiante e vamos ver esse estranhamento entre o ministro Barroso e o ministro André Mendonça. Vamos nessa? Que é o caso concreto, continua a ser considerado um ato ilícito porque esta é a vontade do legislador. O que nós estamos discutindo são duas questões. Se esse deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa. A única consequência prática de se tratar como um ato ilícito administrativo e não como um ato ilícito penal é, no artigo 28, a pena de prestação de serviços à comunidade. O artigo 28, ao criminalizar, inclusive, o porte, prevê as seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nós mantemos essas penas, salvo a de prestação de serviços à comunidade, por nós, se essa for a maioria que se formar, a 5 votos, porque nós entendemos que o usuário pode eventualmente necessitar de tratamento, mas não de uma pena de natureza corporal, como a prestação de serviços à comunidade. Portanto, fique claro, o Supremo considera, caso prevaleça esse entendimento, que é um ato ilícito, apenas de natureza administrativa e não de natureza penal. Além do que, pela ordem, senhor presidente, ao considerarmos... Eu vou voltar um pouquinho, porque vocês vão ver que o ministro André Mendonça pede o primeiro pela ordem, mas o ministro Barroso ignora. Vamos voltar um pouquinho aqui? Considera, caso prevaleça esse entendimento, que é um ato ilícito, apenas de natureza administrativa e não de natureza penal. Além do que, pela ordem, senhor presidente, ao considerarmos um ato de natureza penal, no caso do cometimento desse fato, haveria o tratamento como reincidente, que, como todos sabem, agrava a situação do eventual usuário. Portanto, esse é o primeiro ponto.
Ilícito administrativo ou ilícito penal é o que nós estamos deliberando. A segunda questão que nós estamos deliberando é qual a quantidade que diferencia porte para consumo pessoal de tráfico. E a razão para fazermos isso é a preocupação de criarmos um critério objetivo, porque na falta de critério, como demonstrado em diversos votos e detalhadamente no voto do ministro Alexandre de Moraes com as estatísticas de São Paulo, o que acontece é que a mesma quantidade de drogas nos bairros mais elegantes das cidades brasileiras é tratado como consumo e na periferia é tratado como tráfico. Portanto, o que nós queremos é evitar essa discriminação entre ricos e pobres, basicamente entre brancos e negros. Nós queremos ter uma regra que seja a mesma para todos e fixar uma quantidade impede esse tipo de tratamento discriminatório. De modo que ninguém está legalizando droga, droga continua a ser um ato ilícito, estamos discutindo a natureza da punição e estamos apenas fixando a quantidade que distingue porte para consumo pessoal de tráfico. É o legislador que trata diferentemente porte e tráfico. O que nós estamos fazendo é definindo a quantidade que diferencia uma coisa da outra, porque se nós não fizermos, passa a ser um critério aleatório que cada policial pode utilizar quando apreenda ou quando detecte a presença da substância em alguma pessoa, em alguma parte da cidade. Senhor presidente, pela ordem... Pois não, ministro André. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares, com a devida vênia e respeito que sempre tenho por Vossa Excelência, eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim, ela está consignada no meu voto. André, Vossa Excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão. E, portanto, eu me comprometi com ele a prestar esse esclarecimento no início da sessão, porque ele me disse que não estava informado de que esta era a questão e ele se preocupou em me dizer que trabalhou em periferia e que droga é uma coisa que faz mal às pessoas e às comunidades. E eu disse a ele que todos nós aqui concordamos com isso, que todos nós aqui temos uma atitude contrária às drogas ilícitas e que nós não estamos decidindo legalização de drogas. E, portanto, ele é que me disse que tinha a informação incorreta do que estava sendo decidido. Pois não? Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário, apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia, que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Lamentavelmente, o que alguns querem é que o pobre vá para a cadeia e o rico fique de boa, porque se prevalecer, se continuar como está, o pobre vai ser preso com qualquer quantidade de droga e o rico vai ser considerado usuário. Não interessa o que o ministro André Mendonça diga ou qualquer outra pessoa.
Se vale 3 gramas para A, tem que valer 3 gramas para B. E fim de papo. Gostou dessa informação? Se gostou, meta o dedo no like, deixe seu comentário e passe adiante. Obrigado a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com mais informações ou na nossa live. Valeu, gente. Tchau.